Boa noite, mais uma vez, irmãos e irmãs. Continuando aqui com o estudo do livro de Gálatas, de Bruce Einstein, O Perigo do Legalismo no Cristianismo. Hoje vamos falar do resumo dos 3 encontros de Paulo com Pedro. Seu primeiro encontro responde à falsa acusação de que Paulo era um pregador renegado, que não estava no mesmo passo com os apóstolos. Havia, de fato, perfeita harmonia entre ele e Pedro e os outros na Judéia. Vemos no capítulo 1, do 18 ao 24. No seu segundo encontro, responde à insinuação de que Paulo era deficiente em seu entendimento da revelação cristã e, portanto, não podia haver confiança em sua pregação. Esse relato estabelece que os outros apóstolos não podiam acrescentar algo a Paulo quanto ao entendimento da verdade. Eles, eles reconheceram isto e deram-lhe, abre aspas, as destras em comunhão, fecha aspas, em sua pregação e ensino. Capítulo 2, do 1 ao 10. Seu terceiro encontro responde à acusação de que ele não tinha autoridade como um apóstolo. O relato em Antioquia estabelece o fato de que a autoridade de Paulo como um apóstolo não era inferior à de Pedro. E isso foi demonstrado em sua repreensão a Pedro, capítulo 2, do 11 ao 21. Isso prepara o palco para a defesa do evangelho que Paulo pregava nos próximos 2 capítulos. Ao entender estes fatos a respeito do seu apostolado, os Gálatas estariam prontos para receber o ensino de Paulo quanto à verdade da liberdade cristã separada da lei. Lembrando aos irmãos que estão em comunhão, que podem interromper para trazer um pensamento, trazer um comentário. Vamos seguindo aqui para o próximo. O Evangelho defendido por Paulo, capítulos 3 e 4. No capítulo 1, Paulo falou da fonte do seu apostolado, vinha do próprio Senhor. No capítulo 2, ele falou do poder do seu apostolado, capaz de resistir aos judaizantes no concílio em Jerusalém e mesmo de repreender o apóstolo Pedro. Agora, no capítulo 3, ele fala da mensagem do seu apostolado, o evangelho e as bênçãos que ele concede àqueles que creem nele. Se os 2 primeiros capítulos foram de caráter pessoal, os próximos 2 capítulos, 3 e 4, são de caráter polêmico, defendendo a fé por argumento. Vamos seguir, então.
a bênção de Deus é sobre o princípio da fé à parte das obras. O que a lei não pode fazer e aquilo que a graça fez pelo crente é agora revelado. Neste capítulo, Paulo enfatiza principalmente os resultados positivos que o evangelho traz ao crente, os quais a lei não pode dar. No capítulo 4, ele enfatizará os efeitos negativos que o legalismo tem sobre o cristianismo quando os dois são misturados. Neste capítulo, ele não apresenta aos Gálatas a verdade do evangelho de maneira como está acostumado a ensinar, mas lhes apresenta razões sobre certos fatos irrefutáveis. Paulo comunica a verdade desta forma porque eles haviam se tornado insensíveis. Melhor dizendo, entre parênteses, e insensatos. E ele queria que eles voltassem a pensar de maneira racional. Portanto, o capítulo é doutrinal, porém toma a forma de súplica, argumentação e perguntas. Paulo apresenta 4 argumentos que provam irrefutavelmente que a bênção de Deus no Evangelho é sobre a base de fé e não de obras. Ele argumenta a partir da experiência dos próprios Gálatas, versos 1 ao 5, da experiência de Abraão, versos 6 ao 9, do testemunho das Santas Escrituras, versos 10 ao 14, das bênçãos da promessa feita aos patriarcas do Velho Testamento, que são incondicionais, versos 15 ao 25. Próximo tópico. A experiência dos Gálatas em sua conversão a Deus. Capítulo 3, do 1 ao 5. Irmãos, vamos dar uma olhada, né? Gálatas 3, do 1 ao 5. Gálatas 3, do 1 ao 5. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecestes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós? Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
Paulo começa fazendo perguntas aos Gálatas com o propósito de abrir os olhos deles e alcançar a consciência. As respostas a estas perguntas são tão óbvias que ele não as declara. Sua primeira pergunta é: ó insensato Gálatas, quem, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Ele lhe pergunta quem era o responsável por esse erro no qual haviam entrado. Estava essa palavra no grego está no singular. Aparentemente, havia uma pessoa em particular que era culpada. Ele pode ter sido um mestre preeminente ou, como alguns expositores sugerem, tratava-se do próprio diabo. Qualquer que fosse o caso, os Gálatas tinham sido feitos presas de seus enganos. Paulo os chama de insensatos, porque eles não parecem ter o senso espiritual para perceber que tinham sido enganados. Eram como homens fascinados sobre um feitiço maligno. Dá um tempo aqui. Quando eu perdão, quando eu leio esse parágrafo, irmãos, eu penso, né, que o fascínio ele vai nos cegando ao ponto, né, de que só a graça e a ação do Senhor para nos dar a luz para que assim nos tá recebendo essas verdades, né? E claro que temos a responsabilidade de, de termos nos apartado, né? Também do, desse fascínio, né? Que hoje domina o, o sistema religioso, né? Mais um irmão chegando. Não, Jefferson. Pode falar, irmão. Esse capítulo 3 aí, versículo 1, né? É, não acabou de ler aí, né? Fala, quem vos fascinou para não obedecer à verdade? Então, quem estava, vamos dizer assim, enganando ali aquela igreja da Galácia, né? Aparece no capítulo 4 aqui, eu creio que é a resposta, no versículo 17. Gálatas 4 versículo 17. Era esses judaizantes, né, que estavam enganando eles, vamos dizer assim. Você falou Gálatas, Leones? Ele não pode ler, eu tô com o microfone, falando com o microfone fechado.
O irmão pode ler o Gálatas 4, no versículo 16 e 17. Gálatas 4, 16 e 17. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. Se o irmão estiver falando, o microfone está fechado. Eu estou esquecendo de novo. O que nós podemos observar aí é que a pergunta que o apóstolo Paulo faz aí no capítulo 3, né, versículo 1, refere-se a esses judaizantes, né, esses mestres, vamos dizer assim, judaizantes que estavam ali trazendo a lei, trazendo falso ensino, e estava enganando eles, né, que é o que o apóstolo pergunta. Não, só queria saber isso, né, no capítulo 3, deixa eu até ler aqui de novo. O insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade? A vós, pois. Então, nós observamos que era essa pergunta que ele faz, era esses judaizantes, né? Tem a resposta aqui na frente. E aí, esses homens, se nós analisar esses mestres judaizantes ali, que eu creio que eram judeus, né? Eles estavam movidos por Satanás. Se o irmão quiser até é, colocar aí em Gálatas 5, versículo 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Então, se eu até vi um vídeo do Mário esses dias, né, explicando sobre esse capítulo, e ele falou, eu até concordo plenamente, que se alguém está, vamos dizer assim, persuadindo alguém a seguir alguma coisa, e se não é de Deus, como fala aqui no versículo 8, essa persuasão não vem de Deus, então ela vem do diabo. O Mário foi claro em dizer isso, eu também concordo plenamente. E aí, só para finalizar, eu pedi até que o irmão coloque lá em 2 Coríntios 11, versículo 14 e 15, e a gente vai em 2 Coríntios 11. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, a gente observa como é sério, né? Ou seja, porque se nós parar para analisar aqui, irmão, o apóstolo Paulo, ele fala no capítulo 4 aí, de Gálatas aí, que ele, deixa eu até ler aqui, tá colocando aí, repetir de novo, nós já lemos, mas é bom repetir. No versículo 16, ele fala: fiz-me acaso o vosso inimigo dizendo a verdade? Ou seja, então o apóstolo Paulo estava buscando colocar, trazer a verdade ali para os Gálatas, né? Que a salvação não era por lei, não era por obra, era simplesmente pela fé no Senhor Jesus, na sua obra. E então esses homens aqui, movidos por Satanás, eles estavam indo na contramão. Então é bem sério, a gente observa aqui na palavra de Deus, e, e é bem claro, era só esse pensamento. O irmão, quando eu trouxe essa passagem aí, infelizmente,
o sentimento é de vergonha, né, e de desonra, porque essa passagem 17 aqui, quando fala, né, que eles têm zelo por vós, mas não como convém, mas querem excluir-vos para que vos tenhais zelo por eles. E a verdade, irmãos, que é, quem passou pelo sistema religioso sempre tinha a ideia de que tinha que ter esse zelo, não só pelas coisas físicas de um templo, mas também era meu pastor para lá, era meu pastor para cá. Se o pastor falou, eu assino embaixo, e aí a palavra vem para trazer correção aos Gálatas e também a, a igreja do Senhor, né? Só que nós sabemos que muitos hoje, eles não têm essa perseverança, e não é a religiosa, mas é a que Paulo escreve lá em Atos 2:42, né? Que é uma perseverança na doutrina, na comunhão, no partir do pão, né? E, se eu não me engano, tem mais um ainda. E isso aí vai fazendo com que a gente, fala a gente por causa da grande casa, a gente deixe de dar crédito à verdade. E aí a gente ouve, né? A gente é, a gente é seduzido, né? A gente cai no fascínio e, como eu falei anteriormente, que só o Senhor, na sua graça e no seu amor, ele nos tira, né? Nos chama para fora. Só mais um complemento, irmãos, em cima desse assunto ainda, é, o apóstolo Paulo aqui, né, ele trazia sempre a verdade e ele era rejeitado, né? Porém, esses judaizantes que estavam, esses falsos mestres, eles eram louvados, se nós formos analisar, eles queriam ter zelo. E aí eu até lembrei de uma passagem que, geralmente, quando na palavra de Deus mostra a verdade, muitas das vezes a rejeição, né? E aí eu lembrei até de uma passagem aí de Mateus 5 versículo 10 a 12 que é outro contexto, mas eu creio que casa bem em cima desse assunto aí. Qual é o versículo, irmão? Versículo do 10 ao 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então nós observamos aí, né, irmão, que essa, essa passagem aí tem referência lá, por quê? Porque essa questão que o irmão falou de zelo, eu também fui de denominação, creio que muitos irmãos aqui também foram participantes, eu fiquei quase 30 anos, claro que eu não era exercitado lá, só fui mesmo me exercitar na religião quando eu me converti, né? Ali em 2017 foi que eu fiquei firme, batizei tudo, pedi batismo, ali fiquei, mas também só fiquei um ano e pouco aí, o Senhor mostrou, né, graças ao Senhor, que os erros pela leitura da palavra, e graças ao Senhor me mostrou a verdade.
Mas durante esses outros 20 e poucos anos atrás não tinha muita importância, né? Não tinha convertimento, no caso, assim, não dava muita importância, mas o que a gente observa na religião é que esses falsos mestres, eles são defendidos a um e dentro, né? Tem até o irmão Mário fala, né? Ai de quem falar do ungido do Senhor, né? Então eles têm, até irmão sincero, tem medo às vezes, de falar a verdade, né? Então, por essas questões. Então, é isso que está acontecendo aí em Gálatas também, eu creio, é o mesmo sentido que segue hoje, né? Nunca acabou isso. Então, eles são zelados nas jornadas assim. Alguém pode falar mal de qualquer um irmão ali da igreja, entre aspas, vamos dizer, que não vai ter problema, mas se falar mal do, do ancião, ou do cooperador, ou do pastor, vai ter uma certa defesa, né? Mesmo que não seja sincero. Então, é isso que a gente observa aí. Que o irmão Leonis falou agora há pouco, né? É uma coisa tão assim absurda, né? Que irmãos sinceros, eles, quando têm a oportunidade no sistema religioso de trazer uma palavra, é a primeira e última deles. Eles são marcados, porque eles não traz ministério de prosperidade ou pregação de prosperidade, de positivismo. São irmãos que abrem a Bíblia e falam só da palavra de Deus. Não traz emoção para o culto. Então, esses irmãos que, que são sinceros e o Senhor cuida deles como cuidou de nós, esses irmãos, eles só ministram a palavra uma vez só, e aí o clérigo não permite mais. A gente, aí nós podemos entender como é que funciona e a preocupação do apóstolo Paulo quando ele escreve aos Gálatas. Como na maioria dos casos de abandono, houve um curso que os tinha levado a engolir a mentira do diabo, aparentemente os Gálatas tiveram quatro, quatro estágios. Vamos ver o primeiro. Eles estavam, entre aspas, passando, desertando, na versão AIBB. Da, daquele, perdão, vou ler de novo. Eles estavam passando, na versão ABB, desertando, daquele que os tinha chamado, Cristo, capítulo 1:6. Eles estavam fora de comunhão com o próprio Senhor. Segundo ponto, foram fascinados pelo inimigo, seguindo adiante, fora de comunhão com o Senhor. Tornaram-se vulneráveis às sutis operações do inimigo que os confundiu quanto à verdade. Terceiro ponto, se sujeitaram, versão TB, à religião terrena da qual haviam se desviado. Capítulo 5, versículo 1. E o quarto ponto, foram impedidos ou parados na versão John Nelson Darby,
de seguir adiante em verdadeira liberdade cristã. Vemos no capítulo 5, versículo 7. Dá um tempo aqui, seu irmão quiser fazer um pensamento. Continuando, irmãos. Paulo prosseguiu dizendo, abre aspas, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidentemente apresentado, crucificado entre vós. Versículo 1, King James. Isto é o que Paulo tinha feito ao lhes apresentar o Evangelho. Ele havia apresentado diante deles Cristo crucificado, e eles creram nesta mensagem para a salvação da alma. Pregar Cristo crucificado era a essência da pregação de Paulo em todo lugar que ele foi. 1 Coríntios 2:2. É uma característica de um bom mestre, é uma característica de um bom pregador ou mestre apresentar a verdade de forma evidentemente e clara. Falsos mestres são normalmente obscuros, particularmente aqueles arraigados ao legalismo, independentemente de quão simples e claramente Paulo havia ensinado aos Gálatas. Eles tinham tirado seus olhos de Cristo crucificado e estavam olhando para a lei a fim de obterem justificação e santidade. Eles perderam de vista o propósito e significado da cruz e engoliram uma mentira. Somos salvos por fé. As próximas perguntas, perdão, irmão, aqui já é o verso 2. As próximas perguntas de Paulo recuam na história dos Gálatas, desde a conversão até o serviço deles para o Senhor. A própria experiência deles prova a loucura de guardar a lei para a justiça. Paulo não questiona a salvação deles. Ele toma por certo que eles possuíam o Espírito Santo. Os Gálatas haviam recebido o Espírito Santo. Capítulos 3, versículo 2. O problema deles é que não estavam sendo guiados pelo Espírito. Capítulo 5, versos 18. Isto é instrutivo. Embora tivessem sido salvos e selados com o Espírito Santo, eles se tornaram insensíveis
e foram enganados pelo inimigo das almas. Isso mostra que os cristãos verdadeiros não estão imunes aos ataques e sutis enganos do diabo. Crentes verdadeiros podem ser enganados por espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Vemos em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Portanto, não é suficiente ter o Espírito habitando em nós para sermos guardados. Devemos andar em comunhão com o Senhor. Dá um tempo aqui. Uma simples pergunta resolveria a questão no que diz respeito à salvação de uma pessoa ser ou não pelas obras da lei. Como os gálatas foram salvos? Receberam eles o Espírito Santo ao fazer obras da lei ou por crer no Evangelho? Obviamente que foi por crer no Evangelho. Ninguém jamais recebeu o Espírito por guardar a lei. A experiência dos próprios gálatas deveria ter ensinado que bênção vem no princípio da fé. Versículo 9, versão de John Nelson Darby. E não por guardar a lei. Muitos cristãos hoje estão orando para receber o Espírito Santo, não percebendo que eles já possuem a habitação do Espírito. O Espírito faz sua morada numa pessoa no momento em que ela crê no Evangelho de sua salvação. Efésios 1:13. As Escrituras nos dizem que se um crente entende que Deus é seu Pai e consegue elevar sua voz em oração a Ele, clamando, abre aspas, Abba Pai, fecha aspas. Isso é uma prova de que ele tem o Espírito habitando nele. Romanos 8, 14 ao 15. E Gálatas 4, versículo 6. Meu irmão, tiver um pensamento, podemos estar encerrando. São 21 horas. Irmãos, vocês me confirmam, porque no meu notebook está 21 horas. No meu falta só 1 minuto. Obrigado, Leone. Mas creio que podemos estar encerrando, né, irmão? Já são praticamente 21 horas. Só veremos aqui o que, se eu permitindo, amanhã nós vamos dar continuidade. Então, irmãos, o senhor permitindo, vamos a começar deste ponto aqui, né? Crescemos à perfeição, maturidade cristã por fé. Então, aqui está tirando a gravação.